Olá, boa noite a todos os amigos, amigas que nos acompanham neste entardecer, praticamente noite aqui em Bagé, Rio Grande do Sul. Eu estou aqui com o meu chimarrão, esta hora é a hora do chimarrão, de manhã cedo e à tardinha, é muito bom. E eu tenho um convidado hoje aqui, um convidado muito especial, convidado que, se me perguntasse assim, tu pode escolher 3 pessoas no Brasil para fazer uma live. Eu diria, uma eu já sei. Chama-se Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira é uma pessoa que me encantou, porque eu ouvi ele em Porto Alegre, uma palestra, e tenho acompanhado as suas manifestações, as suas lives, as palestras, livros, autor de muitos livros, né? E depois ele vai destacar aquele livro que ele acha que é o mais importante, né? Pelo menos para os tempos atuais. Eduardo Moreira, não vou falar do seu histórico aqui, quem tiver interesse de saber, busque na internet lá que vamos saber quem é Eduardo Moreira. Mas é um economista, né? Que tem se revelado nos últimos tempos, né, com um conjunto de ideias assim absolutamente apropriadas para o momento que nós estamos vivendo. Tem uma sintonia muito com aquilo. Eu tenho muita afinidade com o que ele diz e escreve, porque eu, embora seja formado em Direito, eu sempre gostei muito de economia. Quando eu fui prefeito de Bagé, eu fiquei os 3 primeiros meses como secretário da Fazenda, para entender os números, para não ficar comendo, como se diz, na mão de um economista, de alguém que dominasse a Fazenda, porque quem domina a Fazenda... Aliás, o mundo é dominado pelo dinheiro e pelo conhecimento. Eu acho que números é conhecimento, e quem domina os números e a Fazenda no governo, domina o governo. Eu dominei durante os 8 anos o governo em que eu dirigi. Tive conhecimento de tudo que se passava, né? Pagávamos rigorosamente em dia todo mundo, né? Porque tu contratar com o serviço público, quem contrata com o serviço público já tem que botar um pouquinho mais de dinheiro, porque sabe que vai receber atrasado. Nós não aceitávamos, Eduardo, em nenhuma hipótese, pagar uma conta atrasada, porque eu sabia que ali estava embutido uma parte, né, do lucro que os empresários teriam indevidamente. Então, rígidos, né, nesta questão. Mas estou fazendo essa introdução aqui já com 2 minutos, 3 minutos, né? E eu não posso perder 1 minuto aqui de deixar de te ouvir, né? Muito obrigado, Eduardo, por ter aceito, né, o nosso convite, estar comigo hoje aqui conversando com os nossos amigos, internautas, amigas, que têm nos acompanhado, né, aqui já há muito tempo. Então, como eu estava dizendo, eu vou passar a bola para ti. Como é que foi hoje o dia? Muito corrido, porque eu sei que tu tens falado com meio mundo, atendido a imprensa, né? Como é que foi hoje? Só nos conta essa aí. Bem, em primeiro lugar, eu agradeço ao deputado Mainardi esse convite, uma alegria muito grande, principalmente estar com a turma aí do Sul, que é uma turma muito querida, né? No último emprego que eu tive, eu passava um bom tempo dos meus dias aí em Porto Alegre, né? Então passei a conhecer bem aí a região, visitar bastante. Estive agora, há pouco tempo atrás, numa cooperativa do MST, que fica pertinho de Porto Alegre, Santa Rita, se não me engano. Nova Santa Rita. Isso, Nova Santa Rita. E a gente fez uma primeira operação de financiamento da agricultura popular, do Finapop. A gente conseguiu emprestar R$1 milhão numa taxa mais ou menos equivalente à taxa que seria da caderneta de poupança para 6 anos. Então, a gente fez uma operação inédita no Brasil, onde os pobres pegaram dinheiro muito mais barato que os ricos para poder finalizar a indústria que eles estão fazendo lá. Foi uma operação revolucionária, assim, no Brasil. Só para você ter ideia, eles pegaram dinheiro a 5,5% para 6 anos. Ou seja, imagina no Brasil uma dívida para pagar em 6 anos a 5,5% ao ano, né? Isso é mais barato do que Vale, mais barato do que Ambev, mais barato que qualquer uma dessas empresas pega dinheiro. E é tão bonito porque eles alimentam ali 400 mil pessoas no entorno de Porto Alegre,
e empregam dezenas de famílias e tem um dos assentamentos mais bonitos do MST. Eu que tenho uma... Estão falando que a gente é irmão gêmeo, viu? Realmente eu estou achando que a gente está bem parecido aqui, viu, deputado? Parece aqueles aplicativos de celular, olhando um para o outro aqui. Mas e eu fico muito feliz quando eu vejo essas iniciativas do MST sendo vistas pelas pessoas, porque as pessoas não têm ideia do que é o MST, um movimento com 2 milhões de pessoas no Brasil, que tem um dos maiores produtores de comida saudável do mundo, do Brasil é o maior produtor orgânico, e as pessoas não prestam atenção para isso. Mas eu queria começar como uma primeira fala, dizendo que eu gosto muito do nome ministro da Fazenda, secretário da Fazenda. Foi uma pena a gente ter mudado para Ministério da Economia, né? Porque a Fazenda pelo menos me lembra, o que é uma fazenda, né? Numa fazenda, você tem aquela economia real acontecendo. Você precisa plantar, você precisa se programar, você tem que conhecer os ciclos, você tem que gerar alimento, você tem que entender como se correm os riscos, você tem que aprender como dividir esse trabalho, você tem que manter todo mundo saudável e treinado naquilo que ele faz. Uma fazenda, ela tem essa visão de construir riqueza. E o que acontece? Hoje a gente vive uma financiarização da economia. Então, quando você olha para o nosso Ministério da Economia, quem que produziu já alguma coisa na vida que está ali? Ninguém. Paulo Guedes foi banqueiro a vida inteira. Os secretários que estão embaixo dele trabalharam também, a maior parte deles, nessas empresas ou de consultoria, ou bancos ou corretoras a vida inteira. Então, são pessoas que não têm ideia se alface dá na prateleira do supermercado ou se dá na terra. Não sabe como é que prega uma cadeira, como é que monta um computador, não sabe como é que a riqueza é gerada de verdade. Então, eu fico muito feliz de você puxar esse tema, porque se a gente vai falar hoje sobre economia, as pessoas têm que entender que economia é a gestão da casa. A etimologia da palavra, a origem de economia, vem do grego. Oikos nomeia. Oikos é casa, daí que vem ecossistema, ecologia, tudo que tem eco é casa, né? E nomeia vem de gestão, nomos, é lei, e nomeia é a gestão. Então, é a gestão do lar. E a economia existe, mesmo que não exista dinheiro. Se o mundo agora tiver uma bomba atômica, sobrar 1.000 pessoas com amnésia, não sobrar mais nenhum livro de economia, não existir mais essa palavra, a economia vai continuar existindo, porque as pessoas que sobrarem vão ter que buscar alguma coisa para comer, vão ter que dividir aquilo que eles conseguiram buscar, vão ter que tentar fazer um teto para eles poderem dormir, vão ter que se proteger, se programar, e tudo isso é economia. Mas a gente perdeu essa noção de economia e transformou economia em a arte com lidar e aplicar o dinheiro. E aí a gente se perdeu completamente em quais os rumos que a gente deveria tomar para a nossa economia, né? Deixa eu te falar uma coisa, tu falou sobre isso, e eu fiquei pensando aqui o seguinte, eu tenho dito que, frente a tudo isso que aconteceu no Brasil, que envolve o próprio PT na questão da Lava Jato, tudo, nós temos que refletir sobre tudo isso. E eu acho que hoje, em função, né, disso aqui, em função desse computador na minha frente, da internet, da facilidade que se tem de comunicação e de acesso às informações, e todos deveriam ter acesso às informações, eu acho que os governos mais modernos que vão se apresentar são aqueles que criarão sistemas de total transparência, em que cada cidadão possa conhecer os negócios do Estado nos seus detalhes. Isso gerará na sociedade um processo de fiscalização e de participação. Portanto, quando a gente chama as pessoas a participar, elas precisam conhecer para poder opinar e poder participar. E como consequência de tudo isso, nós nunca vamos mais deixar de cuidar dos recursos, assim como tu disseste, desta economia, né? De gerir bem os negócios do lar, como essas pessoas que hoje recebem R$600, que, aliás, tu foi conviver com essas pessoas lá na periferia. Não sei se as pessoas sabem, o Eduardo foi banqueiro, podia viver essa vida na babesca aí dos banqueiros, que só pensam no dinheiro, que, aliás, nunca viveram uma vida real, vivem a vida irreal, a vida da fantasia, porque é ganhar dinheiro sem trabalhar,
sempre pensando como podem obter cada vez mais lucro à custa do trabalho dos outros. É isso. E tu fizesse uma outra opção. Então, eu quero dizer o seguinte, essa questão da economia, a partir do momento em que tu gera transparência e participação, em que tu tem que zelar pelo dinheiro, o cuidado dos recursos, o custo-benefício de cada centavo que a gestão pública tem que fazer, para que não haja desperdício, haverá fiscalização, para que se aplique corretamente, no sentido de ter sempre o melhor retorno social possível com os poucos recursos que se tem. Estou te trazendo isso para saber a tua opinião sobre esta questão, que muitas vezes o próprio STB nos criticou, dizendo o seguinte, não, vocês foram irresponsáveis com os gastos públicos. O que é gasto público para ti? Como que nós temos que fazer para bem gerir os gastos públicos? Ótima essa sua questão. Você tocou em vários pontos importantíssimos. Primeiro, em relação à comunicação e à compreensão do que acontece verdadeiramente em relação aos fluxos de capital, de riqueza, etc. Eu fui, você falou, banqueiro durante um período da minha vida e bancário durante um grande período da minha vida, né? Fui sócio durante um período pequeno, mas trabalhei em bancos durante muito tempo. E eu não conseguia enxergar o fluxo financeiro de onde saía aquela riqueza que eu via um monte de gente acumulando. É aquela história, parecia que eles eles faziam por merecer mesmo, mas como assim faziam por merecer? De onde veio esse negócio? Será que é só um monte de nota de papel e o problema é só botar a impressora lá para imprimir? Ou isso vem de algum lugar? Tem alguém trabalhando que não está ficando com a riqueza que está gerando? Parecem perguntas óbvias, mas não são, porque no dia a dia a gente não tem essa percepção. As verdadeiras aulas de economia que eu tive, que me tiraram daquele lado conservador, que defendia o livre mercado, que defendia todo aquele pacote de coisas, que foi o que eu aprendi durante a vida inteira, foi o MST. O MST me deu a maior aula de economia da minha vida. Me perdoe estar falando novamente do MST, mas vocês vão ver o quanto eu sou grato ao movimento dos trabalhadores sem terra. Porque ali eu entendi de onde surgia a riqueza que depois era dividida. É tão bonito quando você chega num assentamento que só tem mato, não tem uma árvore, ou só tem grama ali na história, o negócio está largado, e aí daqui a 20 anos tem um monte de casa com carro na garagem, tem tudo arborizado, tem um posto de saúde, tem uma escola. Aí você pergunta, mas vem cá, de onde que surgiu isso tudo? Surgiu da terra e do trabalho dessas pessoas. Então, você tem que pessoas enriqueceram sem empobrecer ninguém, porque eles geraram riqueza, ficaram com um pedaço dessa riqueza e o resto eles fizeram outras pessoas mais ricas. É tão bonito você enriquecendo a sua comunidade, e é tão feio você enriquecer às custas da sua comunidade, né? E aí uma pergunta que você fez do Estado é incrível, né? Porque hoje eu estava comentando sobre isso. Vocês já se fizeram uma pergunta que é o seguinte: o que eu financio com o meu dinheiro? Seu dinheiro que está no Itaú, no Bradesco, no Santander, em qualquer banco, seu dinheiro não para lá. Esse dinheiro seu está sendo usado para financiar alguma atividade. Então, pode ser que você esteja financiando uma empresa que vai desmatar a Amazônia, pode ser que você esteja financiando uma empresa que produz armas, pode ser que você esteja financiando, você que está emprestando dinheiro que está sendo emprestado a 300% por ano de taxa para as pessoas e criando escravos financeiros. E você faz sem saber. Ou seja, a gente não sabe, não vê com transparência que tipo de mundo é financiado com o nosso próprio dinheiro. Então, todos esses pontos que você levantou são incríveis e importantes. E o final, talvez o mais importante para essa nossa discussão, que é o seguinte: mas como é que o Estado gasta? Para começar, é o seguinte: será que o Estado gasta? Será que existe, por exemplo, o governo federal apresentou agora o orçamento para o ano de 2021 e o orçamento da União para a Saúde vão ser 120 bilhões de reais. Gente, 120 bilhões de reais não vão ser enterrados, não vão ser queimados, não vão sumir, não existe isso. Todo o dinheiro que a gente diz que o Estado gasta vai parar na mão de alguém, de uma pessoa. Todo centavo, não tem um dinheiro que some, nada. Então, o que o Estado faz? Ele escolhe de quem ele tira, através principalmente dos impostos,
e ele tem o poder de obrigar isso, por isso que o nome é imposto, né? Eu sempre brigo, não é quer ou não quer. Senão, assim, já fez o seu quer ou não quer de renda, né? Não é? Já fez o seu imposto de renda, é uma imposição. E aí, depois que ele impõe de quem ele vai tirar, ele escolhe para quem ele vai dar esse dinheiro. E ou ele dá, dando mesmo, assim, ó, que nem ou um Bolsa Família. Você sabe qual que é o oposto do Bolsa Família, né? É os juros da dívida. Só que os dois são um dinheiro que passa pelo Estado, cai na mão de uma pessoa em troca de nada. Só que no Bolsa Família cai na mão de uma pessoa pobre que vai gastar todo esse dinheiro, vai levar esse dinheiro de volta para a economia e vai ter suas necessidades básicas que não são atendidas. Para a pessoa mais rica, quando ele recebe os juros dos títulos que ele tem lá da dívida, o cara mais rico que a gente está falando é o muito rico. Esse dinheiro vai cair na mão dele em troca de nada, né? E ele não vai nem gastar esse dinheiro. Então, o dinheiro não volta para a economia. Só que existe um meio do caminho, que é quando o Estado pega e contrata serviços. Quando o Estado pega e contrata uma professora, contrata um médico, contrata alguém para fazer manutenção dos prédios que você tem, que fazem parte do patrimônio público. Quando você tem isso, o Estado, da mesma forma, está fazendo dinheiro e parar nas pessoas em troca de um serviço, em troca de algum tipo de produto que é oferecido. Então, o que um bom governo faz? Ele escolhe bem de quem tirar, escolhe bem para quem vai dar e maximiza o legado que fica, que são as coisas construídas, os serviços prestados. Então, isso é um bom governo. Isso não é simples, porque algumas pessoas falam o seguinte, a carga tributária do Brasil é de 32%. É alta ou é baixa? Não sei. De quem que você está tirando? Para quem que você está dando? Se você está tirando 30% dos pobres para dar para os ricos, é péssimo. Se você está tirando 30% daqueles que têm, assim, bilhões que não vão usar e distribuindo entre os pobres, é ótimo. E aí os países que são os mais desenvolvidos do mundo, Dinamarca, Suécia, Noruega, é muito maior do que 30% a carga tributária desses países. Mas muito maior mesmo. Então, carga tributária sozinha não quer dizer nada. Outra coisa que as pessoas falam, mas o gasto público aumentou, e aí a economia caiu, então gasto público não é bom para a economia. Mas até parece, se fosse assim que a gente fizesse a relação entre os dois, não precisava fazer uma faculdade de economia. Numa tarde as pessoas aprendiam economia. Gastar o dinheiro pode ser feito de 500 maneiras diferentes. A gente viu agora. Você pode contratar serviço, você pode não contratar. Você pode contratar boas empresas, você pode contratar mais empresas. Você pode contratar empresas que vão oferecer um serviço que vai fazer uma diferença na economia muito grande. Então, por exemplo, só um exemplo bobo que aí eu já passo de volta para você, deputado, que é o seguinte, tem dois polos que fabricam um monte de coisa e se tiver uma ponte entre eles, você vai ter uma explosão econômica. Então, essa ponte vai custar R$1 milhão. Então, pode ser que você gaste R$1 milhão fazendo uma obra que vai ter um impacto econômico e você vai gastar R$1 milhão fazendo essa ponte, que tem um impacto econômico enorme. O mesmo R$1 milhão vão chegar na mão de pessoas, ou das pessoas que estão construindo o prédio ou construindo a ponte. Mas no segundo caso, no caso da ponte, o legado, ou seja, o efeito posterior que você vai ter econômico é muito maior. Então, um bom governo, ele sabe dividir bem esse dinheiro e deixar um legado ótimo, né? Eu estava pensando aqui o seguinte, eu vou querer saber qual a tua ideia assim, fundamental, central na questão da reforma tributária, que é, no meu entendimento, a mais importante reforma que deveria ser feita. Porque aquilo que tu disse, eu quero saber quem tem que financiar o Estado brasileiro e quem tem que receber os recursos financiados por parte da sociedade. Eu vou te dar um exemplo. Nós, recentemente, aqui na região de Bagé, se exportou 22 mil bois vivos. Além de ter um problema sério de bem-estar animal grave, se exporta a geração de empregos e renda advindo do processo de industrialização, certo? Então, assim, a Lei Candir, ela isenta os produtos primários e semi-elaborados do pagamento de tributos. Então, uma empresa passa a exportar um negócio altamente rentável, não paga 1 centavo de imposto para exportar.
A empresa tem um lucro astronômico e não paga imposto porque no Brasil o lucro não é taxado, não é tributado, melhor, não é tributado. E aí os sócios lá, tem 2 sócios, 3 sócios, vai lá e retira lá 50 milhões de reais de dividendos. E aí, como os dividendos não são tributados também, ele não paga imposto. E aí ele está com 50 milhões, não sabe o que vai fazer, compra um iate. E aí, como o iate ele também não paga imposto, resultado. É um processo todo em que não paga imposto. Não tem uma contribuição para o Estado financiar obras, políticas sociais e assim por diante. Eu te pergunto, frente a isso, desta política absolutamente perversa que nós temos no Brasil, política tributária perversa, de tirar dos trabalhadores da classe média para repassar para os mais ricos, e são aqueles que emprestam dinheiro para o governo, é o sistema financeiro, são os rentistas. Qual a reforma tributária que tu imagina? Não é possível, mas que nós deveríamos lutar, porque nós temos que lutar pela ideal. E depois, na correlação de forças, nós vamos ver o que é possível fazer, aonde nós poderemos chegar. Qual a tua reforma tributária que tu imagina que deveria ser a ideal, a partir do conhecimento que tu tem, enfim, dos sistemas todos de tributação que existem no mundo? Você sabe que essa pergunta é ótima, porque é o seguinte, a gente vive num momento onde tem um monte de gente que tenta fazer uma frente ampla, juntar partidos que estão brigando e etc. E esse negócio é um caos, a gente acha que é impossível e não sei o quê. E existe uma reforma tributária que tem o apoio de todos os partidos da oposição. Todos. Ah, mas esse está em todos. Existe uma reforma tributária chamada Reforma Tributária Solidária, que tem o apoio de todos os partidos da oposição. Ah, mas por que a gente nunca ouviu falar dela? Essa é a pergunta correta. Essa é a pergunta que a gente deveria se fazer. Como é que pode uma proposta dessa, que tem o apoio de mais de 200 deputados, que tem o apoio de todos os governadores do Nordeste, sem exceção, pode as pessoas sequer terem ouvido falar dessa reforma? E, assim, um material absolutamente bem montado, com explicações, gráficos, infográficos. É uma aula dos motivos da desigualdade do Brasil. Então, todos que estão assistindo, vale a pena, escrevam Reforma Tributária Solidária e baixem lá o PDF. E vocês vão ver, assim, um material que vocês não imaginam que esse material existe. Qual o grande problema que a gente tem no Brasil? Novamente, a gente falou que o Estado é uma ponte por onde passa essa redistribuição da riqueza, né? A gente costuma personificar o Estado. Não, porque o Estado é corrupto, o Estado é isso, o Estado é perdulário, o Estado, gente, o Estado não é ninguém, não existe essa pessoa. Você nunca vai ver o Estado andando na rua. Ó, o Estado ali de camisa verde, vermelho, não tem esse Estado. Tem um grupo de pessoas que estão ali fazendo essa reorganização e essa redistribuição. Isso que é o Estado, mas não tem essa pessoa. Aí por que eu estou falando isso? Tem pessoas que falam assim, não, porque o Estado é que nem uma família, não pode gastar mais do que arrecada. O Estado não é igual a família. O Estado não é igual a pessoa, a não ser que você encontre uma família que toda vez que ela estiver precisando de dinheiro, ela pode falar assim, eu estou precisando de dinheiro, então eu vou imprimir dinheiro. Tu conhece uma família? E o dinheiro vale? Você não conhece. Você conhece uma família que quando está querendo pegar dinheiro emprestado, ela chega no banco e fala assim, eu quero pegar dinheiro emprestado, a taxa vai ser 3%. Que ela que decide a taxa que ela vai pegar emprestado? Você não conhece. Você conhece alguma família que do dinheiro que ela gasta, um bom pedaço volta para ela obrigatoriamente? Você não conhece. Então, não vamos comparar Estado com família, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é feito para levar a gente a acreditar nessas falácias que o Estado vai quebrar, que se a gente não tiver o superávit primário e respeitar essa dívida que é o mais importante do Brasil, e aí só mais um ponto, eu vou voltar para a reforma tributária, mas é que é tanta coisa para falar de Brasil que a gente não pode perder uma oportunidade dessa para falar. A própria dívida que o Estado tem, ele trata de maneira diferente, porque a dívida que você tem com um cara que é aposentado é dívida do Estado, é igualzinho a dívida que tem do título público lá do investimento. É a mesma dívida, é o Estado devendo. Só que o que o Estado faz? Ele nunca atrasa um dia, nenhum centavo da dívida para os investidores,
E tem 3 milhões de pessoas esperando Bolsa Família, BPC e aposentadoria. Ou seja, o Estado, o mesmo Estado, a mesma dívida, ele atrasa para os pobres, para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que são mais velhas, para as pessoas que foram mães, etc. Ele atrasa para essas e não atrasa para os ricos. É importante a gente falar disso porque as pessoas não têm essa noção. Acham que é coisa diferente, é o mesmo Estado. Mas vamos voltar para a reforma tributária. No Brasil, você tem que os impostos sobre consumo, e aí pode entrar agora no site do Ministério da Economia, você vai escrever o seguinte no Google. Eu dou o caminho para todo mundo achar, para não achar que é o Eduardo que está falando. Você vai escrever o seguinte: relatório, carga tributária. Aí vai botar Enter no Google. Quando você colocar a lupazinha no Google, ele vai trazer o relatório de carga tributária, que está no site do Ministério da Economia do governo oficial, e ele vai mostrar a lista dos países que mais cobram impostos sobre consumo para os que menos cobram impostos. O Brasil está lá no pódio, um dos 3 países, todo ano que você olhar para trás, um dos 3 países de todos os estudados que mais cobram imposto sobre consumo, que é o imposto que pesa sobre o pobre. Por que pesa sobre o pobre? Porque tudo que o pobre ganha, ele gasta. Então, esse é o imposto que pega sobre o pobre. Aí, você olha lá no mesmo relatório, o imposto sobre a renda, lucros, dividendos e ganhos de capital. Esse é o que pega sobre o rico. Por que é o que pega sobre o rico? Porque o rico não gasta todo o dinheiro que ele ganha. O dinheiro que ele ganha, ele poupa. Então, se você não tributa ele no momento que ele ganha, você não vai conseguir tributá-lo. E aí você olha lá na lista, aí você vai procurar o Brasil e você não vai achar o Brasil. Aí você pega e rola a página para cima, rola a página para cima, rola a página para cima. E o último lugar, eu vou repetir, o último lugar de todos os países estudados, no site do Ministério da Economia hoje, é o Brasil. O Brasil é o país que menos cobra a alíquota média de imposto sobre lucro, dividendo, ganhos de capital de todos os estudados. Nós somos um paraíso fiscal para os ricos. E esse dinheiro que o rico ganha, que sobra, ele pega esse dinheiro e compra título público. O título público paga juros e esses juros é bancado com o imposto do imposto sobre consumo, que é o pobre que paga. Então, se você me acompanhou do começo até o final, você fez o caminho do dinheiro e percebeu que a gente tem o Robin Hood às avessas no Brasil. E o Estado serve como um instrumento que serve para acumular dinheiro na mão daqueles que mais têm e tirar dinheiro daqueles que menos têm em troca de nada. Em troca simplesmente de uma máquina concentradora de renda. Mas o fato do Brasil, veja bem, nós somos a nona era, não sei se já não estamos em 8º lugar, mas éramos até um ano atrás, a nona economia, ou o nono país mais injusto dentre os 196 países do mundo. Essa desigualdade brutal, ela se dá, por um lado, através da cobrança de tributos, que tu tens que inverter, tá? E cobrar de quem tem e aliviar de quem precisa. Mas, além disso, como tu vê, como que nós podemos caminhar para termos um país menos injusto? Ou mais justo eu não posso dizer, porque nós somos tão injustos que nós temos que lutar para ser menos injusto. Quais as outras ideias que tu nos traz, digamos assim, para encararmos essa questão da injustiça? Primeira de todas é a gente ter mais representatividade no poder. A gente tem que ter mais pessoas que representem os trabalhadores, os pequenos agricultores, pessoas que representem as periferias, as comunidades que vivem em maior vulnerabilidade. A gente tem que ter pessoas que representem os povos tradicionais brasileiros, e a gente não tem. Não tem. E a gente tem que ter em todas as esferas de poder. Eu estava vendo hoje uma foto de todos os integrantes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Todo formado de brancos. Todo formado de brancos, não tem um negro. E aí? Como é que você vai conseguir, num país que 54% da população é negra, ter uma justiça que é formada só de brancos? Você vai em Brasília e você vê o seguinte, 15% da população brasileira, mais ou menos, vive no campo. E desses 15% da população brasileira que vive no campo, você vai ver que as terras são concentradas de uma forma incrível no Brasil. 1% dos donos de terra são donos de mais ou menos 50% das terras no Brasil. Então a gente está falando que esses donos dessas grandes terras, se a gente for olhar pelo número de habitantes no Brasil, deveriam ter no máximo, entre 513 deputados federais, um deputado. Se a gente fosse ter uma representatividade. Eles têm 300. Se você for ver os pequenos agricultores e os médios agricultores, que são aí da ordem de 10 milhões de pessoas no Brasil, eles têm 2 deputados, tem um deputado.
Então, mas por que é isso? Porque a gente não tem nas esferas de poder pessoas com a caneta que representam aqueles problemas que eles têm que resolver. Eu sou engenheiro, e antes de estudar economia, eu me formei como engenheiro, né? E como engenheiro, você sabe o seguinte, você só resolve uma equação conhecendo ela. O primeiro passo para você resolver um problema é conhecer o problema. Como é que você vai botar pessoas para resolver um problema se elas não sabem qual é o problema que elas têm que resolver? Então, o resultado começa agora. Final do ano tem eleição. Então, é ali que começa a resolver o problema. A gente formar câmaras municipais que sejam mais representativas, eleger bons prefeitos, tudo isso faz parte de um processo que, óbvio, culmina com a gente conseguindo eleger um parlamento que seja mais representativo, um poder executivo federal que também seja mais representativo. Mas o ponto é o seguinte, enquanto não tivermos a maioria representada nos três poderes, a gente não vai ter essa boa vontade. Eu não acredito que vamos ter a boa vontade. Não vamos ter um grupo de ricos fazendo uma política para os pobres que mexa no bolso deles. A gente não vai ter isso. A gente tem que eleger melhor os nossos representantes. Sabe que eu fui atrás aqui para ver no judiciário aqui no Rio Grande do Sul. Em 2016, se não me falha a memória, o judiciário aqui, gaúcho, Tribunal de Justiça, criou cotas para negros no TJ, no Tribunal de Justiça. E eu estava vendo aqui o que disse se assustam quando me apresentam como magistrada, diz juíza da primeira vara de Porto Alegre. A primeira negra, Karen Pinheiro, a primeira negra a assumir uma vaga de juíza no Rio Grande do Sul, dentre os 671 juízes do Estado. Agora tem cotas para negro. Essa questão, ela é chave num país como o nosso e que mostra claramente de onde nós viemos, da escravidão. E o poder neste país, nas mãos da elite brasileira, se reproduz, Eduardo, por duas razões. E eu quero saber se tu concorda comigo na pergunta final. Porque eu já estou aí com 32 minutos e eu tenho que te liberar para outros compromissos. Mas assim, veja bem, o negro é vítima desse processo de não só de opressão política e de dominação, né, histórica, mas ele é a consequência disso. É por isso que, dentre os 671, nós tínhamos uma juíza negra. Porque os negros não frequentavam as universidades. Foi no governo do presidente Lula que se criaram as cotas. Foi a partir dali que o negro e o pobre pôde ascender. Mas, historicamente, o que se vê? A reprodução do poder, e é por isso que tinha que se inviabilizar o PT de qualquer jeito, e o Lula e seus representantes de governar o país. O poder sempre esteve nas mãos de quem conseguia ter duas questões, o capital e o conhecimento. O capital que vai se reproduzindo pelo próprio capital. E as regras que se criam para a reprodução do capital. E eles têm o controle de quem estabelece as regras. E é isso que tu falasse. Se nós chegarmos lá com maioria, nós podemos mexer no controle de quem estabelece as regras que garante a reprodução do capital. E o outro é o conhecimento. E por isso que as universidades sempre estiveram abertas. Não se tinha universidade no Brasil. A primeira foi em 1914. Os filhos da elite estudavam no exterior. E aí nós tivemos... qual foi a grande transformação que houve no governo do PT no Brasil? A criação de universidades, as cotas, né, o Enem, um processo que possibilitou que os de baixo pudessem adquirir conhecimento. E que se isso tivesse continuidade, se o dinheiro do pré-sal fosse destinado para a educação, nós íamos fazer uma revolução nesse país pelo conhecimento, e daqui a 20, 30 anos poderia se inverter o domínio, não porque iríamos nos apropriar do capital, fazer uma revolução, né, socialista, mas íamos fazer uma revolução do conhecimento e permitir que os de baixo da pirâmide social pudessem ascender a partir do conhecimento e isso mexer na estrutura de classe no Brasil. Concorda comigo? Qual é a tua opinião? Eu concordo. Por que do golpe de 2016 tem a ver ou não com a questão da democratização do conhecimento no Brasil?
Eu concordo totalmente. Eu, por exemplo, na época do golpe que teve, eu era uma pessoa que era do lado conservador, eu era uma pessoa que aprendia a não gostar do PT, aprendia a não gostar das forças de esquerda, porque a história que sempre me foi contada era uma história muito sedutora, era uma história que mostrava que, na verdade, eles estavam atrapalhando o mercado, que tinha corrupção, que tinha lava-jato, e você... Se você liga a televisão, tem isso. Você abre o jornal, tem isso. Você liga o rádio, tem isso. Você acaba acreditando numa história que te vendem o tempo inteiro. Por quê? Porque nós, mais ricos do Brasil, não temos contato com a parcela mais pobre da população. Nós nos distanciamos tanto, mas tanto, que nós nos tornamos apáticos. Não é nem antipáticos, não, apáticos. A gente não sabe o que se passa. A palavra patis vem de sofrimento. Como desenvolver compaixão, que é compartilhar o sofrimento, se a gente não conhece o outro lado? Uma amiga está falando, quem já foi atendido por um médico negro é maravilhoso. E aí tem gente que fala o seguinte, não, eu não sou racista, etc. E aí você fala a seguinte pergunta, e aí essas pessoas falam o seguinte, não, na verdade, é o que é lá no governo, então a população tem que aceitar. Aí você faz um exercício, fala assim, vamos fazer o seguinte, se a gente tenta pensar de verdade, de coração, na seguinte situação, eu vou te mostrar daqui a 10 anos a foto do Tribunal de Justiça em São Paulo. Vai ser só de negros. Só de negros. A mesma foto vai ser só de negros. Eu vou te mostrar a foto do Ministério. Vai ser só de negros. Só de negros. E, além de ser só de negros, vai ser só de negras. E vai ter 2 homens só, negros também. Então vai ser só de negras no Ministério do Executivo e vai ter 2 homens só, o resto tudo mulher. O que você acha? Fala a verdade, o que sente dentro de você. Primeira coisa que as pessoas vão falar, se falar a verdade, vai ser estranho, né? Mas aí não vai ser justo. Aí também você está exagerando pro outro lado. Eu não estou exagerando pro outro lado, porque é exatamente essa situação que a gente tem hoje. É que fica mais fácil da gente ver o absurdo quando a gente bota do outro lado e a gente se sente injustiçado porque vai falar que não tem representatividade. Mas é isso que acontece hoje. É esse o absurdo que acontece hoje, só que a gente não consegue ver, porque a gente tem um negócio chamado racismo estrutural. A gente acha normal. Eu sou nascido numa situação de branco, então saiba eu ou não saiba, queira eu ou não queira, lute eu ou não lute, e eu tenho que lutar, eu tenho que saber, eu tenho que investigar, mas eu tenho racismo estrutural, porque eu sou nascido. Isso que é a definição de racismo estrutural. Essa que é a definição de racismo estrutural. Então, por isso, essa luta ser tão importante, por isso o regime de cotas ser tão importante, por isso você dá acesso à faculdade, dá acesso a um financiamento, dá acesso, priorizar obras nessas regiões é tão importante. É tão importante, porque a gente tem que quebrar com uma coisa que a nossa sociedade se ergue em cima desses pilares. E não adianta a gente ficar só mexendo aqui em cima sem quebrar os pilares e construir em posição diferente. Numa posição de uma coisa balanceada. Porque senão é só construir em cima de uma coisa inclinada, vai sempre ficar inclinado, vai sempre ficar errado. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante uma amiga falando o seguinte, só vê em filmes, mesma coisa, imagina se você ligasse a novela da Globo. É o seguinte, todo mundo que é mocinho, bandido, não sei o quê, todo mundo é negro. Aí tem meia dúzia de brancos ali para compor, para fechar a conta ali. Você não ia achar estranho? Você ia achar estranho. Só que é isso que é exatamente assim que quem é negro vê a situação com pior. Além de ver assim, ele sofre na pele essa desconfiança, ele sofre na pele essa diferença. Então a gente tem que ter assim, tem que fazer o exercício, todos os dias, a todo instante, de entender que esse absurdo que a gente vive, primeiro, é culpa nossa, sim, porque nós temos a caneta na mão. E por ser culpa nossa, a gente tem que ter humildade e proatividade para mudar. É verdade. Então, tu imagina a situação. Mulher, negra e pobre. Difícil, né? E é a maioria da população brasileira. Ela é negra, as mulheres são a maioria e a maioria é pobre. E é por isso que vale a pena lutar, meu companheiro e amigo. Vamos à luta. 39 minutos e 32 segundos. Eu tinha contigo 30 minutos, já fiquei feliz da vida, porque chegamos a 40 minutos e eu não vou exagerar. Mas agradeço muito, Eduardo, foi um prazer enorme. Tenho certeza que meus amigos
internautas aqui vão ficar super felizes. Depois as pessoas vão acessar e vão ouvir esse nosso bate-papo, essa vida que tu resolveu assumir, essa mudança que tivesse na tua vida, e que eu não vou te perguntar, tu era banqueiro, era conservador, estava apoiando o golpe, e hoje com essa brilhante cabeça, ajudando a nós pensarmos esse Brasil que nós precisamos. Teve uma revoluçãozinha nessa cabeça, né? Totalmente. E eu lembro as pessoas o que o Frei Beto me falou uma vez e que virou meu lema de vida, né? Todos nós podemos estar errados. E provavelmente estaremos, porque sempre quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente podia estar pensando um pouco diferente. Mas o Frei Beto me ensinou o seguinte: espero que Deus lhe dê a graça de perceber que é melhor estar errado ao lado dos oprimidos do que ter a pretensão de estar certo ao lado dos opressores. E eu vou levar isso como lema pro resto da vida. Eu tinha a pretensão de estar certo do lado dos opressores. Agora eu prefiro estar errado, se eu estiver errado, do lado dos oprimidos. Genial. Obrigado, querido. Valeu. Muito obrigado mesmo. Grande abraço. Obrigado a todos os nossos amigos que nos acompanharam nessa noite friorenta aqui de Bagé, ao lado dessa pessoa maravilhosa que está encantando o Brasil. Um grande abraço para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.